glória a Deus. É sempre assim que acontece. Então o adversário, ele peleja nessa situação. Ele entra dentro da família para tentar destruir, para tentar separar, para tentar desunir os casais. Para quê? Para que não venha haver pessoas na igreja, para que a obra venha a ser também escandalizada. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós temos que sempre orar pela nossa família. Nós sempre temos que amar a nossa família. E a Bíblia, no texto que nós lemos, ele está dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé. Aleluia. Sabe por quê? Porque se nós não cuidar dos nossos, ninguém vai cuidar. Ou melhor dizendo, se nós não cuidar da forma correta, o adversário, ele cuida. O adversário, ele entra para cuidar. E como que é os cuidados do adversário? O adversário, ele leva para o mundo. Ele faz a pessoa se drogar, a pessoa ir e estar em ambientes ao qual a presença de Deus não está ali. Aleluia, glória a Deus. É por isso que é difícil quando a família ali, quando o casal, um é cristão e o outro não, é muito difícil. Aleluia. Por quê? Porque geralmente quando a esposa ela vai para a igreja, o marido não vai. Aleluia. Às vezes há aquela desunião em relação à obra de Deus. Às vezes a esposa quer ir fazer e o marido não quer deixar, ou vice-versa. O marido quer ir para a igreja, a esposa não quer ir. Aleluia, glória a Deus. E fica aquela luta a ponto de, aleluia, bater o desânimo. A pessoa desanima, não quer mais fazer a obra. Aleluia, porque sozinho é difícil. Em dois já é difícil, agora imagine sozinho. Imagine sem o apoio do cônjuge. Imagine sem o apoio do seu companheiro, da sua companheira. Não é fácil. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós, aleluia, não desanimamos, não se apostatamos da fé, aleluia, aí o Espírito Santo de Deus, ele entra na nossa casa, ele entra no nosso lar, ali ele faz morada e ali ele muda a história. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Aleluia, porque às vezes quando nós olhamos uma família estruturada, admiramos, não é assim? E às vezes nós tentamos cuidar de tantas outras famílias, olhamos para as outras, aleluia, e esquecemos da nossa família. E quando se fala família, estamos falando, existem dois tipos de famílias, ou até mais. Uma das primeiras famílias é o cônjuge, a esposa, e o marido. Quando se fala de família, estamos falando dos dois. E quando começa a se falar dos dois, ali tem que ter uma união. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, no capítulo 5, já começa o texto dizendo, um dos ensinamentos do apóstolo Paulo, ele começa falando para as mulheres. Ele começa assim: e vós mulheres, sujeitai os vossos maridos, assim como ao Senhor. Ou seja, o que o apóstolo estava querendo dizer? Que muitas das vezes percebe-se que houve um tempo em que as mulheres não podiam fazer muitas coisas. A mulher não podia trabalhar, não tinha autoridade de nada, elas não podiam fazer nada. Até na igreja elas não tinham a liberdade de chegar aqui na frente e expressar a gratidão. Elas não podiam subir no altar para expressar a sua gratidão, o seu louvor a Deus. Elas não podiam vir até aqui. Mas o apóstolo, quando ele diz assim: sujeitai aos vossos maridos assim como ao Senhor, ou seja, é para elas amar e respeitar os vossos maridos assim como elas respeitam o Senhor. Ou seja, se elas respeitam o Senhor, se ela busca Deus em primeiro lugar, a Bíblia relata para que as mulheres ela venham cuidar do seu marido, cuidar da sua família. Por quê? Porque ele é a base da mulher, ele é o cabeça da casa, é a estrutura, é a coluna, é o que sustenta a casa. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia ela relata para nós também o apóstolo dizendo: e vós maridos no Senhor. Aleluia. Ou seja, o
os homens, ele já é diferente na sua forma de amar e na sua forma de cuidar. Ou seja, ele não é muito de expressar, ele é muito de agir em muitas maneiras, a ponto de algumas mulheres até pensar em dizer assim: ah, o meu marido, ele não me ama, ele chega do serviço da mesma forma que chega, ele não dá um abraço, não dá um beijo, não é assim? Aleluia. Geralmente o marido, ele chega assim, já chega sentando, entra de botina dentro de casa, não é assim? É legal quando ele chega com a botina suja e a mulher acaba de limpar a casa. Isso as mulheres amam isso, né? Quando ele chega assim, com o pezão cheio de terra, já chega sentando, se joga na cadeira assim, né assim? E o interessante que ele já vai, alguns já vão direto na cozinha. Já abre, eu lembro que o meu pai, ele já ia, o primeiro lugar que ele ia era na cozinha. Ele já entrava de botina suja, ele era pedreiro, né? Ele chegava com a botina cheia de suja de massa, suja de lama. Minha mãe acabava de limpar e ele já chegava com o pezão e já ia na cozinha. E o interessante que ele só ia na panela de carne. Ele gostava só da carne. Geralmente os homens é assim, não é? Alguns, né? Eu não sou assim não. Eu não sou assim não, eu me defendendo. E aí, ele chega lá e ele já vai na carne e pega os pedaços maiores também, tá? Geralmente as mulheres, eu lembro que um colega dele chegava pra mim e falava assim, ó. Ele falava assim: eu não deixo minha esposa colocar o meu prato. Sabe por quê? Eu falei: por quê? Porque as carnes maiores. E vocês pedaços de carne maior. É engraçado demais. Então geralmente é assim, o homem ele é meio complicado, né? Só que não quer dizer que ele é assim, que ele não ama. Porque a intenção do homem, ele é o seguinte: ele carrega sobre os ombros. Porque geralmente quando se fala, vamos se dizer assim, quando se fala da mãe ou da mulher, né, colocamos que o homem ele não ama, que ele não faz isso, que é diferente. Só que ele, esquecemos que muitas das vezes ele carrega sobre os ombros o peso da responsabilidade em cuidar da sua família. Aleluia, glória a Deus. Percebe-se que, ó, o filho, quando ele está com a mãe, ó, geralmente ele grita, ele chora, ele tem uns que é valente. Quando o pai chega, e aí, cadê o valentão? Não tem mais. Eu lembro que o meu pai, ele só fazia assim, ó. Tava todo mundo brincando, rindo, gritando. Ele chegava e só colocava o pé na porta e olhava. Ele só olhava. De repente, acabou. Aí ele perguntava assim: quem tá querendo ser o valentão aqui? Quem é que falava? Sumia. Entendeu? Mistério. Então geralmente, o que o apóstolo está querendo dizer? Ó, e vós mulheres, sujeitai-vos nos vossos maridos, amai e respeitai como ao Senhor. Amém. Percebe-se que houve um tempo, como eu já disse, as mulheres não podiam fazer muita coisa, certo? Só que devido a elas orar, e as mães orar, sempre orando: meu Deus, muda a história. Deus mudou a história. O que aconteceu? As portas se abriu. As mulheres hoje, elas estão em frentes de trabalho, né? E alguns trabalham melhor do que os homens. Eu que às vezes ajudo a postar e conseguir pessoas para trabalhar, eu coloco assim o anúncio: preciso de 5 mulheres e 10 homens. Aparece 50 mulheres e nenhum homem. É brincadeira. Você procurando gente para trabalhar, você coloca, ó, 5 mulheres e 10 homens. Aparece 50 mulheres e os homens. Cadê? Aí se você andar aqui em Soretama, dia de segunda-feira, você vê um monte de homem em Soretama. E as mulheres? Você não vê nenhum. Mas ou seja, só que isso foi bom, né? As frentes de trabalho se abriu para as mulheres. Hoje tem mulher motorista, mulheres advogadas, mulheres pastoras. Existem várias mulheres. Alguns não concordam de mulheres pastorear, não é assim? Alguns não concordam. Eu, um tempo atrás, eu não concordava também não. Eu era meio assim: mulher, frente de obra? Não. Só que eu entendi que alguns homens, eles não querem fazer. Quando eles não querem, sabe o que Deus faz?
Deus levanta as mulheres, aquelas que querem fazer. Aleluia. Aí os homens não querem, se acham que não dá. Aí as mulheres falam, já que eles não querem, envie a mim. Aleluia. Eu lembro quando, aleluia, Deus ele dá um grito lá no livro de Isaías dizendo, e agora, quem eu enviarei? Aleluia. Aí o profeta ele dá um grito e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. É a mesma coisa das mulheres. Deus olha assim e fala, quem que vai fazer? Cadê os homens? Cadê os pastores? Ninguém quer. Aí, aleluia, Deus vê aquela mulher, a pequena, vê a Débora, engotemos nos tempos dos juízes, ao qual ela era casada. O marido dela poderia ser juiz em Israel, só que eles não queriam. E Deus disse, ei, já que eles não querem, tem uma mulher que está orando ali. Ela é Débora, então vou levantar ela como juíza em Israel. Ou seja, só que isso gerou um problema. Por quê? Quando as mulheres começaram a tomar a frente de trabalhos, frente da obra, às vezes em casa ela se acha tanto no poder que ela quer, algumas, tá? Claro que aqui só tem mulheres abençoadas, mas algumas elas querem diminuir o homem e ela ficar por cima. E não pode. Aleluia. Nem o homem também, alguns homens, ele também quer ficar por cima, não é assim? Ah, já que eu sou o homem da casa, então minha mulher tem que ficar embaixo. Eu que mando. Né? Não é assim os homens? Os homens, ele quer ser mais um mandão. Ah, na Bíblia diz que o homem é o cabeça. Se ele é o cabeça, a mulher é cauda. E a cauda tem que ficar para trás, não é assim? Está escrito na Bíblia, tá? Isso. Só que Deus, quando ele fez a mulher, de onde ele tirou ela? Dos pés? Não. Hã? Não. Não foi dos pés, não? Foi do braço, então vai ficar mais embaixo? Não? Das costas, para ficar mais para trás. Tirou das costelas, não é isso? Para ficar lado a lado. Não é nenhum maior e nenhum menor, é lado a lado. Aleluia. Sabe por que lado a lado? Porque se um cair, aleluia, o outro segura. Se um tiver fraco, o marido segura ela. Se o marido cair, ela fala, não, vamos juntos, nós vamos conseguir. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Qual família que não passa por luto? Qual família que não vai passar por luto? Todas passam. Você pode ver o casal mais bonito, o mais sorridente, o mais alegre. Você pode ver os que você olha assim e fala, ah, aqueles dali não passa luta não. É aí que passa. É esse que passa a luta. Não, aquele dali, não, o pastor é missionário, não, estou sempre sorrindo. É aí que eles passam luta. Todos nós passamos. Todos nós. Só que a diferença é em como nós vamos lidar com essa luta. Aleluia. Como que você vai lidar com ela? Você vai se entregar para ela e dizer, eu sou fraco, não vou conseguir. Tudo bem, nós somos pequeninos e às vezes nós nos arrastamos mesmo. Só que nós não podemos sentar e cruzar os braços e deixar que o problema seja maior do que nós. Nós temos que entender que nós temos um Deus grande. Aleluia. E esse Deus grande é Ele que entra na nossa vida e é Ele que muda a nossa história. Aleluia. Quanto mais nós não conseguimos e Deus entende isso, Ele entra em ação no meio da nossa família. Sabe para quê? Para segurar nas nossas mãos e nos ajudar a crescer novamente, a se levantar, a subir os degraus da vida. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus ele nos dá um exemplo interessante, que quando ele envia os seus discípulos para poder pregar, o que ele faz? Ele envia de 3 em 3? Ele envia, será que em 4 pessoas, em 10? Para quê? Se um cair, o outro ajuda. Aleluia, glória a Deus. Se um cair, o outro ajuda. Por que o casal é só um casal, um homem e uma mulher? Tem uns que querem ter umas 3 mulheres, né? Uns querem ter umas 3. Tem um país aí, eu estudei, um professor, ele conheceu um outro advogado, amigo dele, que veio aqui pro Brasil. E ele falou que esse amigo dele, ele tinha 2 esposas. Lá pode ter 2 esposas, ou até quantas você conseguir sustentar, né?
Aí você conseguir sustentar. Só que ele se arrependeu. Só que já tinha casado, não tinha como, né? Ele se arrependeu, sabe por quê? Porque se ele comprasse uma casa para uma, a outra tinha que ter uma casa também. Eles não moravam em casa juntas, as duas. Era em casa separada, cada um tinha uma casa. Se ele comprasse uma roupa de uma cor para uma, a outra tinha que ser da mesma cor, não podia ser diferente. E o que deixou ele triste é, uma delas era professora e a outra não. E uma precisava, essa que era professora, precisava de um carro. E ele, como ele não tinha tanto dinheiro assim, ele ficava com dó dela. Ele queria comprar o carro, só que se ele comprasse para ela, ele teria que comprar para outra. E a outra nem dirigir sabia. Entendeu? Mistério? Então alguns querem ter umas 3, 4 mulheres, só que eles não conseguem manter essas 3. E outra, a Bíblia também, ela não nos dá concordância para que isso aconteça. Existem países, cultura, isso é cultura, tá? Que eles podem ter. Só que se ele ter, a família ela fica desestruturada. Percebe-se que Ana, nós conhecemos a história de Ana, percebe-se que ela não podia gerar. E uma família, as pessoas no passado casavam para quê? Para gerar filhos. A maior alegria de uma mulher era ter filhos, era carregar os filhos no colo e dizer: esse é meu filho. Aleluia, glória a Deus. Essa era a intenção. Por isso que alguns deles gostavam tanto de filho, que a maioria deles era de 10, 20 filhos. De tanto que eles amavam ter um filho, era de 20 filhos acima, né, que eles tinham. Só que o homem já era diferente. O legado deles era em querer ter filho por causa do nome dele. E a alegria do homem era ter filho homem, filho varão. Tinha que ser um menino. Se viesse uma menina, o primogênito, nossa, esse cara perdia o dia. Ele perdia, porque não era igual hoje, não tinha tecnologia para fazer ultrassom, enfim. Então meio que ele ficava meio triste e a família desestruturava nessa situação. Por quê? Porque o filho nascia uma menina e não um menino. Aleluia. Só que no meio da casa de Ana aconteceu uma situação diferente. Por ela ser estéril e pela lei judaica, ele poderia se deitar com uma serva só para gerar filhos. Era só para gerar, não era sempre. Era só para gerar. Quando ela gerava, eles não tinham mais contato. Ou seja, Ana, ela passou por essa situação. A família dela ficou uma família desestruturada. Por quê? Ela entrou em um processo depressivo. Por quê? Porque ela não gerava. Ela via as crianças chamando seu marido de pai, mas não chamava ela de mãe. Chamava outra pessoa de mãe. Então isso fez com que ela chorava muito. Eu imagino ela dentro do quarto, não saía para nada. Eu imagino isso. E se você for olhar na lógica, isso aconteceu. Só que de ano em ano eles iam sacrificar o Senhor, eles iam adorar o Senhor. Aleluia, que era na festa das colheitas. Mas a Bíblia diz que teve um ano daquele que foi um ano diferente. Sabe por quê? Aleluia, porque enquanto muitos estavam na festa festejando, ela entrou dentro do templo. Aleluia, enquanto muitos estavam lá fora adorando, cantando, conhecendo pessoas diferentes, ela se derramou na presença do Senhor diante do altar de Deus e clamou o Senhor. E quando ela clamava a Deus, Deus ouviu o clamor dela. Ou seja, se a nossa família, aleluia, o adversário porventura entrar e querer mexer, aleluia, faz o seguinte: se prostra diante do altar do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai ouvir o seu clamor. Ou seja, vós mulheres, sujeitai os vossos maridos como sujeitai a Deus. Do jeito que vocês adoram a Deus, busque a Deus. Não estou dizendo para vocês adorar o esposo de vocês. Não me entenda errado. É o que? Se respeita, respeita mais. Continue chamando de meu amor, por mais que ele fale: ah, mulher, é você esse. Você foi para a igreja e chegou diferente. Mas é assim, chega diferente. Oi, amor, tá tudo bem? Ah, mulher, deixa quieto. É assim. Se ele chegou cansado do serviço, mulher, tô cansado, não me enche o saco não. Fala assim: amor, eu te amo. Olha, eu fiz a janta já, vem jantar, vamos jantar juntos? Jantar juntos?
Ué, você não é assim? Você tá lá no quarto lá e eu fico sozinho aqui. Não, vamos fazer diferente hoje. Amém. Entendeu? Aleluia, Deus. Aleluia. Acordou de manhã junto para ir trabalhar? Geralmente os dois acordam junto quando é os dois que trabalham. Quando não é os dois que trabalham, acorda de manhã pelo menos um dia. Que, geralmente, as mulheres de hoje em dia, algumas, não levantam cedo não. Tá? Algumas não fazem cafezinho mais não, né? Não é assim? Cíntia não levanta mais não, né, Cíntia? Hoje é eu que deixo o café pronto para ela já. Só não deixa o pão. Cíntia, quando a Cíntia acorda, as vasilhas da janta já tá tudo lavada, tudo bonitinha, às vezes, tá? Já tá lavadinha já, o café quentinho lá, prontinho. Rapaz, Cíntia tá bem assim, hein? Foca no caminho e no propósito que eu te coloquei, diz o Senhor. Amém? É só tomar posse da bênção em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor me conduziu nesta noite. Lembra de mim e da minha família. Nós somos carentes das orações dos irmãos. Árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas e ficar envelhecer.
Organização da Bíblia, parte 7. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os profetas menores. Isso mesmo, vamos falar sobre esses profetas menores, bem resumidos, tá bom? Porque futuramente, nos vídeos futuros, vamos estar falando sobre cada profeta, sobre cada livro, de uma forma bem detalhada, para que venhamos entender os estudos. Hoje nós só vamos falar sobre a organização da Bíblia, para que nós possamos entender o que Deus permitiu para nós ver aqui na palavra do Senhor.